Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar com vocês sobre o propósito de Deus para o casamento. E o texto base está em Eclesiastes 9, versículo 9. Aqui diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Amados, queria muito que você entendesse isso. O propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja um local de graça, de refúgio, de alegria, de bênção, de prazer. O propósito de Deus é que haja gozo no casamento. Olha o que diz o texto aqui de Eclesiastes 9, 9. Goza a vida. Isso significa, seja muito feliz com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida. Ou seja, aqui no mundo há muitas alegrias, não vamos negar isso. Mas alegrias deste mundo são passageiras. E comparado entre todas as alegrias, a alegria no casamento deveria ser a maior das alegrias aqui na terra, perdendo em comparação apenas para a alegria da salvação em Jesus Cristo. Ou seja, o propósito de Deus para o casamento é que haja alegria. E nós sabemos disso. Ninguém casa para ser infeliz. E Deus não planejou isto para o casamento. Por isso é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim: pastor, eu cansei de ser infeliz. Pastor, eu mereço ser feliz. Na verdade, a gente não merece, né? Mas o que eu quero que você entenda é isso. O propósito de Deus para o casamento é que seja um local de graça, de alegria, de gozo, um local de refúgio. Tem uma frase que eu gosto muito de um pastor chamado Adão Carlos, que diz assim: não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, nem casamento tão bom que não possa ser melhorado. Ou seja, Deus tem algo mais para o nosso casamento. Mas por que nós não experimentamos mais dessa alegria? Por que nós não experimentamos mais dessa graça no nosso casamento? Duas coisas eu quero compartilhar contigo aqui rapidamente. Primeiro, somos pecadores, mas não podemos deixar o pecado dominar o casamento. Quando o pecado entra no relacionamento conjugal, a alegria sai. Aqui em próprio livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A nossa natureza humana é pecadora. Nós somos pecadores. O marido é pecador. A esposa é pecadora. O que significa isso? Significa que nós acordamos, tomamos café, almoçamos, passamos o dia, jantamos, dormimos ao lado de um pecador. O marido é pecador, a esposa é pecadora. Isso significa que, por mais que o marido se esforce, por mais que a esposa se esforce, a nossa natureza pecaminosa, em algum momento, ela vai se manifestar e pode atrapalhar o relacionamento. Quando o pecado entra, o relacionamento fica mais complicado. Então, o que nós precisamos entender? Dentro de cada ser humano, há um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Quando nós buscamos a Deus, temos um relacionamento diário com Jesus, esse vazio é preenchido e nós nos sentimos realizados. E aí a nossa alegria não depende mais do outro, do que o outro vai fazer. A nossa alegria está no relacionamento diário com Jesus.
E aí, quando o outro pecar, ou quando nós pecarmos, a nossa alegria não vai ser abalada. E assim poderemos desfrutar melhor a alegria que Deus tem para nós no casamento. Veja bem, o que eu estou querendo dizer? Se nós estivermos bem com Deus através de Jesus Cristo, nós estaremos bem um com o outro, independente das atitudes que o outro tomar. Então, o que eu quero que a gente entenda nisso aqui? Nós precisamos orar, vigiar, dominar o próprio pecado, para que o pecado não crie uma barreira no nosso relacionamento conjugal, tirando a alegria e permitindo a tristeza entrar. E mais, quando o outro pecar, nós precisamos ter misericórdia, assim como Jesus tem misericórdia de nós. Veja bem, não depende do merecimento do outro. Depende de nós tratarmos o outro como Jesus nos tratou, com misericórdia. Então esse era o primeiro ponto. Somos pecadores, não podemos deixar o pecado dominar o casamento. Quando o pecado entra, a alegria sai. O pecado cria barreiras, o pecado gera tristeza. Mas se nós tivermos um relacionamento com Jesus diário, a alegria de Jesus derramada em nosso coração não permitirá que a tristeza do pecado venha atrapalhar. Orar e vigiar o próprio pecado e ter misericórdia, paciência, compreensão e oração com o pecado do outro. Mais um ponto aqui muito importante. Para que a alegria no casamento, o gozo seja real, é muito importante aprender a amar aos outros, ao invés de amar a si próprio. Parece estranho. Nós aprendemos no dia a dia que nós temos que amar a nós mesmos, mas todo mundo ama a si mesmo. Amar ao outro significa buscar agradá-lo, mesmo que não haja merecimento do outro. Amar ao próximo significa se doar, se entregar, colocar o outro em primeiro lugar. Quando nós agimos assim, por mais estranho que pareça, então a alegria irá fluir no relacionamento conjugal. Mas o contrário disso, amar a si mesmo, quando nós colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, então a alegria vai embora. Amar ao outro significa uma quebra de barreiras, significa perdão, misericórdia, restaura o diálogo, tira as mágoas, traz prazer, alegria, sexo, satisfação, paz, harmonia, transparência, sinceridade. Tudo isso é fruto de amar ao outro ao invés de amar a si mesmo. Mas, quando amamos a nós mesmos, é diferente. Amar a si mesmo gera egoísmo, controle, manipulação, mentira, ciúme, orgulho, disputa pelo poder. Quando nós colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, a nossa autossatisfação, o nosso próprio desejo, então as obras da carne começam a se manifestar. E aí, a gente sabe quando nós estamos amando mais a nós mesmos do que o outro, pelas nossas atitudes, ciúme, ira, discórdia, briga, controle, manipulação. Tem uma frase muito característica desse tipo de amar a si mesmo ao invés de amar ao outro. Talvez você já ouviu alguém falar, ou talvez você mesmo já disse frases desse tipo. Você deu sorte de ter casado comigo. Ou então, eu nasci assim, meu pai me aturou assim, minha mãe me aturou assim. Se você quiser, vai ter que me aturar desse jeito. Essas frases são características de alguém que ama a si mesmo e não se importa em amar ao próximo. Então, guarda isso. Quem semeia amor, colocando o outro em primeiro lugar, vai colher amor. Quem semeia egoísmo, colocando a si próprio em primeiro lugar, vai colher egoísmo. Um versículo para a gente encerrar. Colossenses 3:23 diz assim:
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor Jesus e não para homens. Ou seja, nós amamos o outro, nós amamos o próximo, nós colocamos o outro em primeiro lugar, não é por merecimento, não é porque não irá pecar mais, não é porque ele vai melhorar, vai mudar, nada disso. Nós amamos o outro porque Jesus nos amou primeiro. E assim como Jesus nos amou, sem merecimento, sabendo que a gente iria pecar novamente, sem forçar uma mudança imediata, assim como Jesus nos amou dessa forma, assim também nós temos que amar ao outro. Ou seja, o nosso referencial é Jesus, não é o outro. Nós amamos o outro por causa do amor que Jesus nos demonstrou. Entende? Então, para concluir, nós precisamos receber Jesus no coração, como Salvador, como Senhor. Nós precisamos receber o amor de Jesus no coração. E nós precisamos amar ao outro como Jesus nos amou. Deus os abençoe e derrama muita graça, muita alegria, muito amor no seu casamento, e você possa acreditar, investir, orar, colocar Jesus no seu casamento e experimentar um novo tempo. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Deus os abençoe abundantemente, derrame muita graça. Esta é a minha oração. Até o próximo vídeo.